Seja bem-vindo a mais um Pergunte a Pastor. Boa tarde, Pastor Léo. Boa tarde, Nicolas. Ou bom dia e boa noite, seja onde você estiver. Estamos gravando à tarde. A pergunta de hoje é para falar de morto. De novo. Eu quero até elogiar isso, mas faço a primeira pergunta, depois eu faço um comentário. Certo. Então a pergunta que nós temos hoje é: Pastor, é bíblico o pensamento que entes queridos que faleceram estão olhando por nós já hoje? É muito comum na minha família alguém falar que um parente está velando, ele botou entre aspas aqui, por aqueles que estão aqui. Seria esse um pensamento acurado sobre os que dormem, de acordo com a Bíblia? Pronto. A gente vai conversar um pouco sobre isso, mas eu estava pensando nisso, Nicolas, antes de vir aqui gravar. Né? Esse rapaz, as perguntas que ele tem falado é um pouco sobre a vida por vir. Eu me lembrei de uma frase de C.S. Lewis, acho que está lá no Cartas do Inferno. Eu sei que ele tem um capítulo sobre Cartas do Inferno, mostrando que uma das maiores estratégias do diabo, né, que ele ensina lá, é fazer acreditar que ele não existe. Não, assim, tem isso, mas tem um capítulo que é bem mais direto, que é assim: faça com que ele esqueça do futuro, ou então que ele entenda que o futuro é só o que ele quer ser, sabe? E aí também, C.S. Lewis, eu não lembro se foi nas Cartas do Inferno, se foi em outro livro, aí ele comenta exatamente isso, que os homens que mais conquistaram coisas nessa vida foram os que mais pensavam no além. Entendeu? Ou seja, porque tem um aspecto de olhar para frente, que nossa vida não se limita aqui. Então, é por isso que eu quero elogiar justamente que essas perguntas assim, que mostram um pouco que a nossa vida não se limita aqui, mas algo mais, para citar o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, né? Se nossa esperança se limita só até essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É bom para que a própria você que está assistindo veja que a vida não é só limitada a pagar boleto, para usar o popular, né? Rapaz, tem que pagar os boletos, porque a nossa vida é muito maior do que isso. Então, discutir, conversar com assuntos como esse, no mínimo, nos dá um vislumbre disso, tá? A pergunta. Vamos lá, Nicolas, deixa eu tentar dividir só um pouco aí a pergunta. A primeira é se os mortos velam por nós. No começo é se eles estão olhando por nós já hoje. Pronto. Olhando... Então veja, se por olhar for literal, ou seja, o ato de conseguir nos ver, eu acredito que sim. Né? Ou seja, semana passada a gente leu um texto lá do Apocalipse 16, que mostra como as almas dos que morreram sabem que os que o mataram ainda estão vivos. Senhor, até quando? Sim. Tá? Tem a passagem do rico e Lázaro também. Tá certo? Que você vê que o próprio rico que foi para o inferno, ele até pede, pede para que Lázaro vá lá falar com os meus irmãos, tá? Para que eles possam vir. E aí o próprio Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas. Tá? Caso você queira ler essa passagem, está em Lucas 16, a partir do 19. Tá? Então, que eu acredito que os mortos, eles enxergam a gente aqui, acredito. Tá certo? Acredito que hoje estão num plano que é 100% espiritual, tá? E eles, portanto, têm acesso, tanto como parte do sofrimento, como parte da esperança. Então, eu não tenho dificuldade de acreditar piamente nisso. Agora, de novo, a Bíblia ela é assim, em passando esses assuntos. Não é um foco primário. Tem essas passagens assim, mas não tem uma passagem tão os ricos que estão olhando para os mortos e por aí vai. Tá? No Antigo Testamento, por exemplo, um dos poucos textos em que se mostra até o aspecto não apenas de salvação de crianças, mas de uma vida por vir, é uma passagem que eu gosto muito, num texto muito triste, que é quando o filho de Davi morre depois do pecado dele. Né? Porque os empregados ficam surpresos, aí Davi diz assim, ele não vai vir mais a mim, mas eu vou até ele. Sabe? Então, ou seja, eu acredito sim que eles olham. Só que a gente, como bom brasileiro, como todo mundo, na verdade, né? O que acontece? Vamos supor que o Nicolas, ele vai morar, mesmo assim, vai morar nos Estados Unidos, um exemplo. E aí ele vai morar numa cidade em que eu conheço o pastor lá, ou conheço alguém, ou ele morar vizinho de algum conhecido meu, sei lá, vai para Carolina do Sul e vai morar perto da minha cunhada que mora lá, por exemplo. Ele pode até não me pedir, né? Mas eu posso chegar assim, Nicolas, tem minha cunhada lá, eu vou pedir para dar uma olhadinha por tu. Então, veja que nesse mesmo contexto de vida adulta,
O Nicolas não vai subentender isso como se a minha cunhada fosse tomar conta, vai morar na casa dela, vai pagar as contas, por aí vai. Mas aquele famoso assim, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, se aconteceu alguma emergência, me liga. Então o nosso conceito de dar uma olhadinha sempre tem um conceito de intervenção. Ou de proteção, né? É por isso que é melhor usar essa palavra de intervenção. Do tipo assim, eu não sei, já ficou de babá com as meninas lá em casa, Taças, alguma vez? Já? Pronto. Tá certo? Então, por exemplo, hoje, quem fica de babá é o Leozinho. Né? Então, por exemplo, quando a Taça tá lá em caminhas menores, tu foi com quantos anos, sabe? Tinha, tu lembra? 5, 6 anos, elas tinham cada um? Pronto. Então, qual é o ponto? Ainda tem um grau de fazer coisa. Dar um banho, preparar um jantar e por aí vai. Hoje as meninas, por exemplo, já tomam banho só. Se for sucrilho, faz o café só, bota sucrilho, bota leite, acabou-se. Então, se eu chegasse pra Tassi assim, Tassi, só dá uma olhadinha nas meninas, qualquer coisa, o que é que eu tô dizendo pra Tassi com essa frase, dá uma olhadinha? Literal. É literal. Só que assume um grau de intervenção. Se ela escutar um POC, ela vai abrir a porta e ver. Se a Mônica caiu, por exemplo, ela vai ajudar a levantar e por aí vai. Entendeu? Então, o nosso conceito de dar uma olhadinha assume uma intervenção. Então, colocando de um jeito caricato, seria como se meu pai, que já morreu, por exemplo, um exemplo fictício, meu pai que já morreu, ele olhasse para mim e me visse pecando, por exemplo, qualquer coisa. Aí, meu pai olhasse para Jesus e falou assim, Jesus, puxa a orelha daquele cidadão ali, faz alguma coisa. Então, veja, pode parecer uma bobagem e pode parecer bonita até assim. Qual o problema disso, pastor? Mas o problema é grave. Por quê? Porque a partir do momento que meu pai, nesse exemplo, diz assim, Jesus, dá uma olhadinha especial ali no meu filho, bichinho, coitadinho, tão bonitinho. Ele está intercedendo. Exatamente. Entendeu? Ou seja, ele está intercedendo. Então, a partir do momento que a gente abre margem para uma intercessão, a gente abre margem para dizer que existem mediadores e não um só mediador. Até mesmo um quê de anjo da guarda, né? Exato. Que, como é popularmente visto, e também muito em questão do Oriente, por exemplo, que a religiosidade lá é muito dessa visão, de eles estão olhando por nós, os nossos antepassados estão olhando nossos passos, ou nos protegendo de alguma forma. Então, a visão ocidental já é um pouco mais... Agora, sabe o que é interessante, Nicolas? É uma coisa que eu não entendo. Assim, eu tudo bem, eu entendo o aspecto prático de um monte de coisa, mas tu já viu os cemitérios aqui em Teresina como são? Todos, qualquer um deles, por escolha. não, nunca fui. Nenhum. Eu não vou dizer que eu recomendo, mas como experiência vale a pena. É feio demais. Tem um cemitério, por exemplo, que você tem que estar ativamente se esforçando para não pisar num túmulo. De tão perto, tão engarranchado que são as coisas. Dito isso, mesmo em filme eu já vi pessoalmente. Já vi como é um cemitério nos Estados Unidos, por exemplo? São mais separados, assim, visualizadas? Limpo. Ah, Aquela coisa limpa. Entendeu? Porque, veja, na tradição ocidental, a gente teve, da perspectiva que a gente está gravando, teve recentemente o feriado de finados. Eu fui almoçar na casa de uma pessoa da igreja, passei na frente do cemitério. Gente. lotado. Então veja que a própria tradição ocidental é o contrário do que você está me dizendo. É que os vivos é que velam pelos mortos. E por velar aqui, eu não estou me citando no seu sentido católico, tá? No sentido de botar uma vela para guiar o caminho, mas literalmente de vigiar, pô, ele já morreu, agora eu tenho que tomar conta do túmulo dele, tenho que manter aquilo ali limpinho e por aí vai. Mas não é uma coisa, por exemplo, que, generalizando, que a gente brasileiro tem, por exemplo. Sabe? É uma coisa que você vai ver os cemitérios, eles são feios. Quando você vai ver lá fora, é até interessante. É paradoxal. Um lugar de morte acaba sendo bonito. Sabe? Então, dito isso, os vivos velam. Até você citou o texto, a gente em off aqui, de Hebreus 13. Eu acho né? que até é bom fazer uma leitura, né? Tá.
eu posso ler aqui, né, que é quando aparece essa expressão, mas aplicado bem no contexto, tá certo? Hebreus 13:17, Tá para quem quer conferir. aqui. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Então, pelo próprio contexto aqui, guia, no versículo 7, vai deixar claro que é aqueles que vos pregam a palavra. Então, está falando de vivos, não de mortos. Então, veja que a ideia de velar aqui é de vigiar por. Tá? Então, veja que a própria tradição ocidental coloca que quem vigia É quem tá vivo. é quem está vivo. Tá? Não é como a tradição oriental. Tá certo? Então, não. Os mortos, eu acredito sim que eles têm consciência, a gente já viu isso no podcast passado, que sim, eles já veem o que está acontecendo aqui, acredito nisso também, mas não há nenhum grau de interferência. Zero. Porque senão vai abrir mais para dizer que há um grau de intercessão e Cristo é o único intercessor e mediador entre Deus e os homens. Tá? Aí entra o aspecto também de dizer assim, do sono da alma. Né? Diz assim, mas pastor, então quando o cara morre, o cara tá ali dormindo. A metáfora do sono da alma, ela faz sentido do ponto de vista de o próprio nosso sono, como funciona. Tá? Ou seja, porque pra gente o que é dormir, sendo bem generalista aqui, você fecha o olho e acorda 8 horas depois. Né? Idealmente, né? Você acorda 8 horas depois. Mas você não sente o tempo passando. Né? Numa noite de sono bem dormida, você fecha o olho ali, abre, Já tá de manhã. já está de manhã, não passou nada. Então, alguns acreditam que a doutrina do sono da alma é isso, que o cara morreu, ele está dormindo, ou seja, ele não vai ter uma sensação de tempo passando, é quando os olhos se abrirem, ou seja, que para ele vai ser um dia, ele vai acordar no céu. A Bíblia não consegue conceber essa teoria sobre hipótese alguma. Tá certo? Os textos mais óbvios para isso são esses textos de consciência dos crentes já no céu, acordados, não dormindo. Mas o mais óbvio de todos, que eu mais gosto, é o de Lucas 23, do ladrão na cruz. Né? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus não fala assim, quando tu acordar, hoje estarás comigo no paraíso. Tá? Então, não há nenhum texto bíblico para justificar o sono da alma. Quando a Bíblia fala assim, aos que dormem, é uma maneira um pouco mais light, tá certo? Suavizada, de falar dos que morreram mesmo. Se você pegar o texto de Lázaro, por exemplo, quando ele fala assim, ele não está morto, mas dorme. Se referiu isso, que era uma maneira de falar. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele faz esse eufemismo em 1 Coríntios 11, quando ele vai falar sobre Santa Ceia. Não são poucos os que dormem. Ali dormir é morte mesmo. Tá? Então, sim, dormir e morte tem sinônimo na Bíblia, mas nunca no que concerne a alma. Nunca. A ideia é que os nossos corpos dormem. Tanto é que o apóstolo Paulo, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, e aí pode até ficar para um outro podcast, mas tentar resumir aqui muito a ideia, é como ele coloca que é necessário o crente morrer. Ou seja, ele vê assim, meu amigo, você tem que desejar a morte não no sentido suicida, tá? Pelo amor de Deus. Mas entender que por que você tem que morrer? Porque senão você vai passar a eternidade num corpo corrompido. E a ideia é justamente que o corpo morre, e aí vai renascer, ressuscitar, tá certo? Brotar em glória na ressurreição. Então sempre a ideia de dormir na Bíblia tem a ver com o nosso corpo. Então se alguém disser assim, vou pegar outra metáfora. Se meu pai no céu chegar e disser assim, o meu corpo está dormindo, aí a frase está certa. A frase está certa. Ele não, veja que ele está acordado, está falando, está dizendo, o meu corpo está dormindo, ou seja, ele está aguardando a ressurreição. E veja que essa frase vai ser verdade, mesmo no caso de papai, que eu acho que só deve ter os ossos. Acho não, certeza, porque foi exumado recentemente para trocar lá um negócio. Então só tem os ossos. Então aqueles ossos um dia vão ressuscitar, como acontece, por exemplo, em Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos ali, junto ao curso, e por aí vai. Então, resumindo tudo que eu disse. Sim, os mortos têm consciência. Não, os mortos não intercedem por nós. Não, os mortos não têm nenhum grau de agência, de proteção e por aí vai. E sim, os nossos corpos dormem na morte, mas não as nossas almas, onde já usufruímos a glória eterna no céu ou já vão sofrer a danação eterna no inferno. A Bíblia não tem um meio do caminho, não tem esse estado.
a Bíblia chama, assim, a teologia, perdão, chama de estado intermediário. Então, se você pegar um livro de teologia, Nicolas, E não, para quem está nos ouvindo, não é o purgatório. não é o purgatório, é esse estado de o Nicolas morreu, o corpo dele está aqui e a alma dele está na glória. Então, esse aqui, a teologia tradicionalmente chama de estado intermediário. Tem nada a ver com purgatório, tem nada a ver com sono da alma, mas apenas do famoso já e ainda não. Ou seja, o Nicolas está na glória, mas não está usufruindo de tudo lá. E uma coisa que a gente às vezes até esquece de comentar, porque é um sentimento que a pessoa tem de trazer novamente os laços fortes que ela tinha em vida, de alguma forma. Mas tentar trazer essa familiaridade de volta, ou tentar usufruir dessa relação boa que ela tinha, primeiro, todas as relações, seja de amizade, de irmandade, eu acho que aqui na Terra tem que apontar para o nosso Salvador. Certo. A gente mirando de uma forma mais perfeita. E também a gente tem que entender a suficiência dele pra gente. Sim. Porque às vezes a gente quer a intercessão do parente e Cristo é muito mais e supre muito mais do que a gente está precisando. A gente comentou isso uma vez, né? A gente se apega tanto às coisas que foram feitas para serem tiradas de nós, que aí, para a gente tentar se confortar, a gente começa a dizer que o céu é rever essas pessoas, como se fosse um alvo final e não uma consequência do trabalho de Cristo. E isso é problemático, entendeu? Ou seja, eu não sei se a Bel diz isso pra tu. Se ela morrer, a Bel diz que tu pode casar de novo, não? Ela falou isso? Acordado. Já tá acordado. Resolvido. Anne disse que... Anne, a crente, disse que volta do além pra puxar no... Olha aí, ó. Você que está nos ouvindo, faça a pergunta fantasmas. Ela disse que ela volta, só se tu casar de novo, eu volto pra puxar o teu pé. Oxe, ela disse que volta pra puxar o meu pé, entendeu? Aí tu é minha filha viva pra sempre. Então, meu ponto tá aí. Então, pegando esse exemplo aqui de brincadeira. Todos nós aqui nessa sala que tá gravando, todo mundo é casado. Todo mundo aqui prometeu que o casamento ia acabar um dia, dizendo até que a morte nos separe. Então, ou seja, um dia sua esposa vai morrer, Nicolas, um dia você vai morrer, daqui a 100 anos. O ponto é, um dos dois morreu. O outro querer almejar ver o outro na glória eterna, não tem nada de errado. Mas se tu ou ela colocar isso como parâmetro final, perde-se a beleza de Cristo, da suficiência dele, de entender que o céu é a presença dele, não os benefícios que ele tem na salvação. Então, é uma alegria para a gente saber, e eu permita-me já caminhar assim para a conclusão com isso. Qual foi o texto, Nicolas, que eu preguei justamente no enterro de papai, no ofício fúnebre de papai? Marcos 13, tá? Quando os saduceus tentam colocar aquela... Uma mulher casou e não teve filho. Casou com outro, casou com outro, casou com outro, casou com outro. Ela vai ser mulher de quem no Vai ser céu? mulher de quem no céu? Aí a resposta de Jesus, ele lança luz para uma coisa que foi sempre muito visível na nossa frente, mas a gente precisou dele para entender. Quando ele fala assim, veja como é que Deus se apresenta a Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aí, então, ou seja, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então foi o texto que eu preguei lá, né? E aí eu lembro que foi uma das poucas vezes que eu corrigi minha mãe. Que aí eu terminei de pregar, aí minha mãe veio e me deu um abraço. Aí ela falou assim, seu pai tinha muito orgulho de você. Aí eu disse, papai tem. Então, ou seja, veja que eu reconheço isso. Tá certo? Então veja que eu até naquele momento atribuí até um grau de sentimento a meu pai no céu. Mas ele não vai interceder por mim nunca. E graças a Deus por isso, é meu ponto. Não coloca isso com lamento. Poxa, é o oposto. Graças a Deus, meu pai não pode interceder por mim, que senão seria falho. Seria uma intercessão de um homem como eu. Quem intercede por mim é o Senhor de papai. É o nosso Senhor. O Senhor de Abraão, o Senhor de Isaac, o Senhor de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, graças a Deus, esse é o ponto. Você tem que olhar por esse ângulo, que quem intercede por você, que quem protege você, seu corpo, sua alma, tudo, não é o seu pai, sua mãe, um parente seu. Não é quem fez você na terra, mas é quem fez todas as coisas no céu. Exatamente. Não é os seus antepassados do passado. Tem um presbítero de uma igreja aqui, não, ele sabe quem é, mas eu vou nomear ele não. Ele fala isso para quem quiser. Ele é sobrinho
sobrinho neto de Lampião. Lascou. É sobrinho neto, é sobrinho de Lampião. Aí ele vai o tempo todo. Meu tio. Aí, Lampião, titio. não vou nomeá-lo. Não vou nomeá-lo. Mas eu não quero chegar. Pronto, meu amigo. Que Lampião, no fim da vida, tivesse se arrependido e converteu e foi para a glória eterna, pode ter um antepassado que for. Pode ter 80 Lampião na sua família. Quem intercede, protege, zela por você, não vai ser um exército de Lampião, mas aquele que é o Senhor dos Exércitos. Sabe? Então, é incrível quando a gente para pensar e olhar por essa perspectiva e como isso nos dá a tranquilidade de coragem nessa vida. Eu queria terminar com essa nota, que é o quê? Se eu sei, Nicolas, que o meu futuro está garantido, eu posso, ou deveria pelo menos, viver com mais liberdade, com mais força, com mais alegria, com mais esperança hoje. Porque eu sei o que vai acontecer amanhã. Então eu posso me esforçar, o Nicolas pode tentar um monte de coisa, porque, meu amigo, eu sei que meu futuro está garantido. E não é uma poupança, não é a herança do Elon Musk, por aí vai, mas é a herança do nosso Senhor Jesus Cristo garantida nesse aspecto. Então se eu sei disso, Perfeito. viva com muito mais leveza nessa vida, porque quem intercede por você é o nosso Senhor. Eu queria terminar também com a nota que a gente preparando a peça do peregrino, ainda não revisado no Sim. livro, aí no final, quando os peregrinos se apresentam diante do portão celestial, aí os anjos recebem, e aí eles falam, meu amigo, uma lista de coisas. Olha, vocês vão colher o fruto das suas orações, vocês vão ter do rosto enxugado toda lágrima, É bonito vocês vão demais. ter coroas de ouro, mas qual é o foco dos anjos no final? Eles falam. E eles ainda validam isso, que tem a ver com a nossa pergunta, que é o quê? Vocês vão ver os outros santos que amaram ao seu Senhor, mas no final eles falam o mais importante. Mas vocês vão contemplar o santo face a face. Amém. E isso eu acho que é o mais importante, né? Acho não. É o mais importante da vida. Quando estão na presença do Senhor, tudo empalidece, né? Não apenas tudo se empalidece, ao mesmo tempo. É um pouco um paradoxo que eu pensando já um pouco no sermão de domingo, mas tudo se empalidece no mesmo pé que tudo vai se tornar claro. Entendeu? Ou seja, as coisas. É impressionante isso. Então, a gente podia passar disso aqui falando o dia todo, mas deixa para os próximos podcasts. Pois, se você curtir esse episódio, comenta aí. Quer um episódio sobre fantasma? Olha aí, pastor. Aí tu grava. Grava. Tu acredita em fantasma? Tu tem cara que acreditar em fantasma, tá? Tu acredita em fantasma? Tá, você acredita. Eu acreditava. No mínimo, acreditava. Oxe, Não pode bater uma porta no A vento. doutora advogada aí já tá calada, não tá nem falando nada. Novo crente místico. Próximo episódio do Mas Poema de Pastor. deve ter um monte mesmo. Mas pô, a gente grava mesmo, porque o que tem de influência, vai dizer logo assim, mas pastor, aí a pergunta que eu vou colocar no comentário é assim, tudo bem, pastor, mas o senhor não acredita que demônio não pode dar uma batidinha na porta, aparecer essas coisas, não? Tentar dar uma possessão. É uma coisa light, assim, mexer numa bola que é acolá, tipo Ghost. Oxe, mãe. Mas é isso aí mesmo, só coisa boa. Pessoal, se a gente esqueceu de comentar alguma coisa, deixa nos comentários aí, deixa sua pergunta e deixa seu curtir também, compartilha para algum parente que está velando por você. Brincadeira. Bota um corte, na internet é isso. O corte é eterno. E até o próximo episódio.